E a super quarta passou. E ontem o mercado reagiu rápido, como sempre acontece nesses dias, muita volatilidade, normal, né? Só que o que realmente importou não foi essa primeira reação, e sim o que veio depois. Porque durante o pregão o foco ele ficou nas decisões, nas frases do comunicado e até mesmo na coletiva de imprensa. Só que conforme o dia vai avançando, né, os ativos eles começam a mostrar algo mais relevante, que é onde o dinheiro fica confortável e onde ainda tem tensão. E esse tipo de evento ele raramente entrega uma resposta direta, porém ele entrega muitos sinais, tá? E ontem esses sinais ficaram mais claros quando o mercado foi observado como um conjunto e não com movimentos isolados ou ativos isolados, tá? Então a super quarta ela passou, só que deixou muitas pistas e a gente vai analisar elas agora. E no final do dia, o Fed manteve a taxa básica de juros na faixa de 3,5%, 3,75%, isso já era esperado. No comunicado, o banco acabou citando a inflação ainda estava elevada, o crescimento econômico sólido, né? Isso ajudou a justificar manter os juros no nível atual. A decisão foi tomada por 10 votos contra 2, tá? Dois membros eles defenderam um corte de 0,25. Isso deixa claro que ainda existe uma divisão interna ali dentro do comitê, né? Então não foi unanimidade essa decisão de ontem. O texto ele também evitou qualquer indicação futura sobre quais são os próximos passos. E o Fed ainda reforçou que as decisões futuras seguem condicionadas aos dados econômicos e à evolução do cenário, tá? Então ainda ficou meio nebuloso o que vai ter aí nas próximas reuniões, tá? Outro ponto relevante foi o tom em relação ao mercado de trabalho. O banco reconheceu que os ganhos de emprego seguem moderados e ele retirou do comunicado anterior a menção aos riscos crescentes de deterioração. Então, na prática, o mercado ele saiu dessa reunião sem surpresa nenhuma, isso já era esperado, mas também sem nenhum conforto adicional e nenhuma visão sobre o futuro também, tá? Não houve sinal de afrouxamento, mas também não houve sinal de endurecimento. Então, esse ciclo de cortes ele segue pausado e o horizonte ainda continua indefinido, tá? O Fed está acabando mostrando cautela, né? Mas ele também mostrou que ele está operando com margem estreita. Isso aqui é importante, tá? E quando o Banco Central ele fala muito pouco, o mercado ele passa a observar mais o comportamento do dinheiro, ou seja, o fluxo entre os ativos. Como de costume, durante todo o pregão, né, a gente teve volatilidade. Isso é normal, os movimentos foram rápidos, foram testes em níveis importantes e alguns testes, a maioria deles, na verdade, teve dificuldade de se sustentar. Só que nada fora do padrão para um evento desse porte. Isso acontece sempre, tá? Então o mercado ele não está demonstrando muita pressa, ele acabou ajustando as posições, né? E esse tipo de comportamento costuma confundir quem espera uma direção imediata. Porque quando você olha a dinâmica do dia e o fechamento, o padrão ele foi coerente. Então se você estava esperando algo pro dia de ontem, provavelmente hoje você já está tendo uma surpresa, tá? O capital ele acabou circulando, ele mudou de mão, ele testou as zonas onde havia liquidez suficiente para absorver fluxo, então foi um pregão mais de execução, né? Acabou sendo mais técnico do que direcional. Isso ainda fica mais claro quando os principais ativos foram observados em conjunto, não isoladamente. Então o mercado ele não buscou por uma ruptura brusca. Ele acabou buscando o equilíbrio. Quando você analisa esses ativos em conjuntos, a gente vê que Nasdaq ele voltou a trabalhar lá próximo do topo histórico. Tá? Ali é uma região com alto volume negociado, tem uma forte presença institucional, é uma região de liquidez ali. Tanto é que o preço ele chegou ali, ele reagiu, só que ele perdeu a continuidade da alta. Se você olhar hoje, o mercado já está caindo. Então ele sentiu ali a presença institucional e principalmente a absorção via liquidez. O S&P 500 foi a mesma coisa, ele acabou renovando a máxima histórica ontem mais uma vez, né? Só que o movimento aconteceu numa área de liquidez também, tem forte presença institucional, ele chegou ali, ele tentou a continuidade da alta de um novo ATH, também não conseguiu e hoje também já está caindo, mostrando a absorção e mostrando também a liquidez presente, tá? Enquanto isso, o ouro, ontem o ouro, no caso, o ouro e a prata, né? Ele se manteve no seu forte movimento de alta, o ouro renovou a TH, a prata não renovou, ficou próximo ali, tá? Só que hoje também elas já estão ali iniciando um movimento de queda, tá? E o DXY, que basicamente vai contra todos esses ativos, a gente falou de Nasdaq, S&P 500, ouro e prata, né? O DXY é como se esses ativos estivessem numa ponta e o DXY estivesse na outra, né? Ele seguiu pressionado, perdeu pontos de suporte importante, que é a região dos 96, tá? Ele perdeu ali, só que ele também é uma região de liquidez, porque se você for olhar, o preço está lateralizando há muito tempo ali cria muita liquidez embaixo e hoje ele está tentando uma recuperação, tá bom? E quando a gente olha todos esses ativos em conjunto, o padrão ele fica muito evidente, tá? Todos estavam posicionados em áreas sensíveis, são regiões onde existe muita liquidez, né, para absorver os movimentos maiores, né, para você ter a contraparte institucional ali. Então esse tipo de configuração ele costuma aparecer quando o mercado ele está ajustando o risco e ele está recalibrando a expectativa, tá? Acaba não sendo só rompimentos falsos ou fugas, né? Tem mais cara de proteção.
Então, o capital ele não estava ali correndo para fora do sistema, ele está escolhendo onde fica mais confortável ficar. Esse comportamento dos ativos analisado em conjunto, ele está diretamente ligado ao tipo de decisão que foi tomado ontem, tá? A manutenção dos juros, o discurso cauteloso, tudo isso confirma um cenário que já estava sendo precificado. E como não teve um sinal claro de mudança, o mercado ele seguiu operando com a atenção redobrada. O capital ele vai continuar circulando entre essas classes de ativo sem ter uma concentração extrema. As ações elas avançam, mas elas encontram dificuldade para ganhar a continuidade do movimento. Característico de região de liquidez e característico de região de ATH. O dólar está perdendo força, mas ele está buscando ali uma zona de equilíbrio. Também está numa região de liquidez tanto no macro como uma liquidez no micro, tá? E os metais, que é o ouro e a prata, eles seguem sustentando essa alta, funcionando muito bem como um ativo de proteção, tá? Então o resultado foi um mercado funcional, só que bem sensível ao que foi dito. Ele fica sensível a exageros, a excesso de alavancagem e até mesmo quando você quer forçar uma leitura que não faz parte desse contexto analisado em conjunto, tá? Então essa super quarta ela não resolveu o cenário futuro, ficou ainda tudo muito nebuloso, só que ela expôs onde estão os pontos de tensão. Só que além desses dados de mercado, ficou evidente que existe uma tensão institucional. De um lado você tem um Banco Central cauteloso, priorizando o controle e a credibilidade, e do outro lado você tem um ambiente político que está pressionando por crescimento, por crédito mais acessível e estímulo à economia real, tá? E essa tensão ela não é nova, só que ontem ela ficou um pouco mais visível, tá? Isso não se trata de uma disputa aberta, é uma disputa de ritmo. É liquidez econômica versus o gráfico subindo. Então é crédito fluindo, investimento acontecendo e consumo sustentado. Então essa decisão da super quarta, ela não destravou isso, ela manteve o sistema em modo de espera. As empresas elas seguem seletivas, as famílias elas continuam sentindo o custo do crédito alto e o investimento ele permaneceu ali meio criterioso, tá? Então esse tipo de ambiente ele não gera uma ruptura imediata, ele acaba gerando mais desgaste. E o desgaste prolongado ele aumenta a pressão política, aumenta o ruído institucional e a busca por proteção. E além desses dados do mercado, ficou evidente que existe uma tensão institucional. De um lado você tem um Banco Central cauteloso, está priorizando controle, crédito, trabalhando com dados, né? E do outro você tem um ambiente político que está pressionando por crescimento, crédito mais acessível e estímulo à economia real. Essa tensão já está acontecendo faz um bom tempo, né, entre o governo e o Federal Reserve, só que ela está se tornando cada vez mais pública, os ataques estão se tornando cada vez mais constantes. Isso também gera esse clima de incerteza, esse clima de indecisão, basicamente querendo ver quem define o preço do dinheiro, né? Então o mercado ele não consegue ter uma visão futura daquilo que pode acontecer e daquilo que não pode acontecer por conta dessas tensões que acontecem entre os poderes. E quando isso ocorre, a melhor forma que o mercado encontra é buscando proteção. É por isso que você vê o ouro, é por isso que você vê a prata subindo muito forte, né? Porque representa toda essa instabilidade econômica, tá? E ontem também, durante a coletiva de imprensa, o recado ele ficou bem claro, né? Não vamos ceder a pressões políticas, vamos trabalhar com dados. Então toda essa falta de clareza faz com que o mercado chegue nessas regiões de liquidez, consuma liquidez, tenha contraparte institucional, devolva movimento e comece todo esse ciclo aí entre os ativos. Só que em dias como o de ontem, né, o impacto ele acaba não sendo igual para todo mundo. Quem opera mais rápido, né, no curto prazo, curtíssimo, o scalper, né, ele sente muita volatilidade, né, o preço ele passa a oscilar mais por execução do que por direção, e isso existe uma precisão muito forte, tá? Então qualquer atraso acaba virando ali um custo que você não está prevendo, né? O day trade, o efeito também aparece parecido com o scalper, né, o mercado ele se move com muita velocidade, com muito mais facilidade, tá? Então entradas que são comuns em dias normais, elas perdem um pouco da eficiência nesses dias de notícia. Tá? Para quem é swing trader e para quem é position trader, o impacto é menor, porque geralmente notícias, né, como a de ontem, ou eventos como uma super quarta, elas não mudam a tendência principal do ativo, elas causam um ruído de curto prazo. Então quem está posicionado do lado correto, está fazendo a leitura correta do mercado para swing trade, para position trade, acaba não sendo afetado por esse tipo de movimento, tá? Então, no fim, esses dias eles penalizam mais o excesso de exposição, né? E eles favorecem um pouco mais a adaptação. Você sentiu o que está acontecendo. E a super quarta acabou ficando para trás, o comunicado foi lido, a coletiva passou e o mercado seguiu.
O que ficou agora foi o comportamento do preço e a forma como o capital se reposicionou depois do evento, tá? Então eventos assim, eles não entregam uma direção muito clara, eles mostram mais uma sensibilidade do sistema, né? E ontem isso apareceu com clareza em vários mercados ao mesmo tempo, tá? Quem soube ler ganhou mais contexto e quem tentou forçar uma resposta rápida acabou encontrando dificuldade, tá? O mercado ele segue aberto e a liquidez continua sendo o ponto central. E não é o ativo que está em jogo, mas sim todo o sistema, tá? A gente tem que acabar olhando aqui o que aconteceu ontem por trás do gráfico, olhando nos bastidores, tá? Até mais, pessoal!